Olá, confreiras e confrades eno-apaixonados, tudo bem com vocês? O nosso episódio de hoje é muito especial. Temos a honra de receber o atual prefeito de Poços de Caldas, Paulo Ney de Castro Júnior, um profissional da comunicação que assumiu com coragem e competência a missão de liderar a nossa cidade em um novo ciclo de desenvolvimento. Com um histórico consolidado na área de marketing e comunicação institucional e o apoio total ao ex-prefeito Sérgio por 8 anos de seu mandato, Paulo Ney traz uma visão moderna, conectada às tendências e atenta ao potencial transformador do turismo, da gastronomia e da cultura. Prefeito, seja muito bem-vindo ao podcast Eno Experiências. É uma grande alegria receber você aqui com a gente. Eu que agradeço, Fábio. É uma honra para mim também estar aqui participando desse momento, desse programa com você, né? A gente já se conhece já há um bom tempo e para mim é um motivo também de muito orgulho e satisfação estar aqui participando desse podcast com você. Bacana, meu querido. Paulo, vamos conectar com umas taças de boas histórias. Vamos iniciar aqui a falar com vinho. Primeiro, um brinde, saúde, seja sempre muito bem-vindo. Esse espaço está sempre aberto para a gente discutir e falar sobre vinho e gastronomia. Saúde a todos. Paulo, alguma experiência com vinho te marcou? Seja em viagens, ou momentos familiares, ou alguma ocasião especial? Eu nunca fui um grande, não digo apreciador, né? Mas não era do meu costume. Mas eu sou de família portuguesa. O meu avô, ele veio de Portugal e meu avô, ele viveu até os 100 anos, né? 99 anos e 6 meses até. E meu avô, por que a gente sempre fala, viveu tanto porque meu avô tomava uma taça de vinho no almoço e uma taça de vinho na janta e era regra. Não podia faltar. Então, o que eu tenho de memória afetiva com o vinho é justamente isso, né? A tradição da família do meu avô de ter sempre o vinho na mesa de casa. E isso é uma coisa que sempre marcou muito a minha família. Muito bacana. Você vê a tradição que nós temos, né? De ascendência portuguesa, italiana, todos, né, com muita história do vinho. E isso trouxe aqui também para a nossa região inúmeras vinícolas que produzem vinhos aqui na nossa região. Sim. E mesmo, de repente, não sendo um técnico no assunto, um sommelier, mas o que o vinho representa para você, trazendo desde essa identidade da família? Eu assim, como eu disse, né, parte de uma coisa de família, mas a gente não tem que lembrar também a tradição da cidade. Você acabou de falar, a cidade de Poços de Caldas tem uma grande tradição, vinícolas que existiram no passado, hoje algumas delas não existem mais, mas é uma cidade que sempre teve essa tradição porque Poços teve uma colonização italiana, principalmente. Então, a vida da cidade é muito construída em cima disso, né? A gente costuma até falar uma coisa, qual que é o prato típico mais tradicional de Poços? Muita gente fala, joga o tutua mineira, né? Joga o torresmo, alguma coisa assim. Sabe qual que, na minha opinião, o prato mais tradicional de Poços, que você pode ter certeza? Bacana. É o macarrão com frango. Olha. Presta atenção. E isso é uma cultura que vem bem da Itália. Sim. Né? Que vem bem da Itália. Então você pode ver, toda mesa de Poços de Caldas, das famílias mais tradicionais principalmente, sempre tem naquele domingo, né? O franguinho com macarrão. Isso é uma coisa que vem bem da cultura italiana e sempre acompanhada de um bom vinho. Então, assim, a cultura da cidade, a tradição da cidade, ela já chama muito para esse lado do vinho, uma coisa que a gente tem sempre que colocar junto, né? Não pode desconectar uma coisa da outra. Com certeza, a gente está falando de uma bebida alcoólica, é muito importante a gente sempre ter essa responsabilidade, porque a própria Organização Mundial de Saúde recomenda uma taça de vinho ao dia, mas sempre acompanhado com água, para que a gente possa manter o corpo hidratado, né? Para que a gente possa eliminar o álcool com facilidade e manter as características, as propriedades benéficas à saúde que o vinho proporciona. Você acredita que o vinho tenha o poder de unir as pessoas, fomentar eventos e, de repente, até promover essas experiências memoráveis? É legal porque o vinho é muito ligado com a palavra celebração, né? Quando você tem um evento festivo, a bebida principal é o vinho. Sim. Então, a ligação do vinho com a celebração, com a parte festiva, ela é muito grande. Eu acho que existem momentos, né? Momentos para cada tipo de bebida. Mas o vinho está presente em tudo. A gente falou, o vinho é uma bebida que você pode tomar junto com o almoço, você toma ela junto com o jantar, você toma ela numa festa. Então, o vinho está sempre conectado com tudo. Eu aprendi a tomar o vinho, lógico. Tem os momentos certos, mas eu aprendi a tomar vinho e aprendi a saborear, né? É uma bebida que você saboreia, você sente, ela atinge todos os seus paladares, né? Ela atinge o cheiro, é o gosto, é a textura do vinho. Então a gente vai aprendendo e a gente passa a admirar e a consumir cada vez mais também. E você sabe, Paulo, que assim, a gente tem um apelo
religioso também, né? Então vamos lembrar que Cristo transformou água em vinho. Então desde aquela época tinha todas as celebrações evidentes, né? Mas que existem registros aí de 5.000 anos antes de Cristo, da época dos egípcios, dos gregos, dos troianos e por todo mundo passando aí até hoje. E pode ter certeza absoluta que a gente vai passar por aqui e eu sempre falo, desconfie da pessoa que acha que sabe tudo de vinho. Porque a gente é mero aprendiz e seremos eternos aprendizes. Tem muita história. Um enólogo que faz um vinho e coloca o líquido dentro da garrafa, de repente ele é a 7ª geração, a 8ª geração da família. E a gente está podendo hoje degustar esse vinho aqui, sabendo que essa é uma história que vem de todo esse tempo, né? Então tem todo esse trabalho realmente emocional e afetivo em cima dessa bebida. Agora, tem essa coisa técnica que distancia um pouco também as pessoas do mundo vinho. Você já participou de alguma degustação ou alguma confraria, numa oportunidade de aprendizado mesmo, análise visual, olfativa, gustativa? Se sim, como é que foi essa experiência? Já participei por algumas vezes e eu tive uma recentemente, né, uma experiência até aqui na cidade de Andradas, né, na cidade vizinha nossa, que foi muito legal. Eu acho que é uma tendência da nossa região e eu tive há pouco tempo na cidade de Andradas, onde tive uma experiência fantástica junto com a minha família também. Que legal. Mas assim, o vinho sempre bem acompanhado de uma boa comida, né? Isso que é legal a gente falar, casa muito bem. Mas já tive algumas experiências e experiências fantásticas. Esse é o cuidado que a gente está falando, porque, por exemplo, agora está chegando a geração Z, né? Nós estamos aqui no estúdio algumas pessoas da geração Z. E tem todo um cuidado, né? De um franguinho grelhado com a salada, né, pessoal que está aqui no estúdio? Ó, tá todo mundo fazendo assim, ó. É verdade, cuidado, porque você está colocando uma bebida alcoólica e de repente existe um contratempo. E será que eu, que estou nesse cuidado com a saúde, devo tomar uma bebida alcoólica? É um cuidado que a gente tem que ter para introduzir o vinho também para esse pessoal. Como que você vê o papel de projetos como o Eno Experiências, como as confrarias, como esses eventos, no desenvolvimento cultural do vinho, seja para os Poços Caldenses, que a gente está tendo algumas oportunidades, e também, principalmente, na promoção da cidade? Eu acho que é uma tendência, né, da nossa região, e isso está no nosso sangue, e eu acho que isso deve ser explorado mais. Eu acho que Poços está vivendo um momento muito maravilhoso, um momento que reverbera em toda a nossa região. A gente está vendo o nosso turismo, né, sendo totalmente transformado, mas preservando as nossas características essenciais, preservando as nossas vocações, e eu acho que é um atrativo a mais. Como a gente disse, isso já está na raiz, né, a questão do vinho já está na raiz da nossa cidade. A gente tem que aperfeiçoar isso, né, valorizar um pouco mais esse mercado. É um mercado também que a gente não pode falar, ele movimenta muito a economia dos municípios. A gente tem visto que a região está aproveitando muito isso, esse movimento que está tendo em Poços, ele está reverberando na região, e muitas coisas que estão sendo aplicadas até em outras cidades vizinhas não estão sendo aplicadas aqui na cidade ainda. A gente precisa explorar um pouquinho mais desse potencial da nossa cidade e trazer uma região como todo, né? Movimentar a economia, trazer riqueza para o município, mas mais importante de tudo, né? Movimentar a gastronomia, valorizar os nossos produtos. A gente casa o vinho também com os nossos produtos mineiros, a gente tem que falar isso, né? Culinária mineira que é maravilhosa, nossa gastronomia talvez não, com certeza, a gastronomia mais rica do país é a gastronomia mineira, e ela casa com o vinho de uma forma muito maravilhosa, ainda mais numa região que a gente está aqui, né? A gente está numa região de serra, numa região que tem um clima muito ameno, um clima muito propício para a gente tomar vinho, e a gente tem que aproveitar cada vez mais. Já está acontecendo um movimento muito grande, é bom a gente lembrar, né? Isso não depende muito do município, depende muito do privado mesmo, mas o município tem que estar pronto para ajudar, apoiando, e pronto para impulsionar esse movimento que está acontecendo, e isso tem acontecido nos últimos anos, mas a gente sente que o privado está também investindo, e a gente precisa divulgar. Eu acho que o mundo, o Brasil também, precisa conhecer essa nossa região, uma região que é muito rica. A gente vê essa questão do vinho, não é o Brasil que está... onde está crescendo no mundo inteiro, e a gente tem que convidar as pessoas para estarem na nossa região, tá conhecendo um pouquinho, né, do nosso vinho, da nossa gastronomia, os nossos azeites, tem muito nosso queijo, os nossos doces, tem muito produto bom na nossa região, e o município tem que fazer isso, ele tem parte nisso, né, convidar as pessoas para virem a conhecer, a ter essa experiência maravilhosa aqui na nossa região. E esse é o grande desafio nosso, porque realmente a gente tem um solo... primeiro a gente é um presente de Deus, né? Uma cidade que tem uma montanha lindíssima no centro da cidade, é um convite para as pessoas virem conhecer. E aí toda essa nossa infraestrutura, que a gente já tem todo esse privilégio de ter uma tradição turística, e ao mesmo tempo
está sendo descoberto agora, por exemplo, veio empresas aqui de fora do Brasil investindo no abacate, porque para explorar realmente o nosso solo e colocar o abacate daqui da nossa região no topo do mundo, como um dos melhores abacates do mundo. Olha que interessante isso, né? Então é o azeite, é o café, é o queijo, e realmente está havendo muitas coisas. Como que você observa esse crescimento das vinícolas nas cidades próximas aqui? E a gente está falando também não apenas do estado de Minas, mas pelo nosso estado aqui, co-irmão aqui, o estado de São Paulo, né? Espírito Santo do Pinhal, por exemplo, está fazendo um trabalho fantástico. E está a 30 quilômetros de Andradas, que é uma tradição com vinícolas centenárias. Esse movimento, o que ele fez surgir, né? Às vezes, muitas vinícolas já existiam no passado, mas era um pouco divulgado isso. Eu acho que esse movimento que a gente falou, que está crescendo muito no mundo inteiro, ele trouxe essa vantagem para a nossa região. Vinícolas que já existiam, que estão podendo colocar os produtos dela agora no mercado de uma forma muito maior e aproveitar esse movimento do turismo. São produtos que sempre foram de qualidade, que agora estão sendo valorizados como não eram no passado. Então isso mostra que esse movimento aí, esse movimento do vinho, ele tem transformado realmente. Não, isso já acontece no exterior, né? E agora está acontecendo aqui na nossa região. E é por isso que a gente colocou ao ar o Eno Experiências, porque a gente vem com um trabalho desde a base do wine tasting para oferecer degustações de vinhos, e não apenas a gente já sabe que tem outras pessoas também, e a gente está sempre parceiros desse trabalho para trazer as pessoas para o conhecimento, porque às vezes a pessoa fica um pouco distanciada. Não, eu não sei tomar vinho, eu não estou acostumado a tomar vinho e tal. E também a gente faz os wine dinners, que são os jantares completos harmonizados com vinho, que a gente brinca que para o mineiro é fácil falar, que é o queijo com goiabada. Porque você pega um pedaço do queijo, é o primeiro sabor. A goiabada é o segundo sabor. E quando você põe o queijo com a goiabada na boca, você tem um terceiro sabor que já não é mais o queijo nem a goiabada, mas fica um terceiro sabor que é fantástico. E na harmonização do vinho com as comidas tem muito essa questão do terceiro sabor, de como criar isso daí. Sabendo que tudo isso que está acontecendo, e existe já escolas preparando o consumidor para o consumo, né, de uma forma correta, ponderada e humana, Poços pode aproveitar essa onda de crescimento desses crescimentos da vitivinícola. Vamos falar um pouquinho do potencial de geração de emprego e renda. O quanto que isso pode impactar para o município? Primeiro, o que você estava falando é a questão da experiência, né? Eu acho que muitas pessoas estão tendo também a vontade de ter aquela primeira experiência com o vinho. Às vezes fala assim, não, porque essa questão de querer saber o sabor, o cheiro, tal, como é que eu falo? A textura do vinho, parece que às vezes é frescura. E não é, isso é história. Isso é história. Cada vinho ele tem a sua história, cada vinho tem a sua identidade, cada vinho ele tem a sua ligação cultural com determinada região. Eu acho que isso que é bacana. O vinho ele te conta muita história. Muito. E a gente tem que trazer isso para dentro da nossa cidade, né? Eu acho que esse movimento que está acontecendo, realmente ele gera uma mudança muito grande na economia. Eu te disse agora há pouco, né? O turismo de Poços está vivendo um momento muito diferente e a gente tem que saber aproveitar. É um mercado que gera muito emprego, como você disse, ele traz para dentro da cidade também uma indústria, o povo gosta de falar indústria limpa, né? Mas é verdade, o turista ele vem para a cidade, ele deixa os recursos dele, ele deixa financeiro mesmo, ele gasta dentro da cidade e ele não utiliza os serviços públicos. Isso é muito bacana falar, ele só deixa e não traz custo nenhum para o município. Isso é muito bom, todo investimento na gastronomia eu sempre falo, né? Não é gasto, publicidade principalmente, ele é investimento, porque isso retorna diretamente para o município. Então eu acho que os municípios da região eles estão tendo um movimento muito forte, eles têm que se organizar mais, têm que estar mais juntos e aproveitar esse mercado que está acontecendo e crescendo em todo mundo. Eu tenho um grande desafio, que eu comento isso com muitas importadoras, eu estou no mundo do vinho desde 2002, são 23 anos de história, e a gente já teve o privilégio e a oportunidade de conhecer políticos, empresários, artistas, chefes de cozinha, porque se eu fosse jogador de futebol, eu conheceria o Neymar, o Zico, o Pelé, o Romário e tal, mas como eu estou no mundo do vinho, eu conheço chefe de cozinha, é o mundo, né? O Brasil é um dos poucos países que não considera o vinho como alimento, e sim como uma bebida alcoólica, porque faz disso uma bebida elitizada e, claro, que é uma fonte de recurso financeiro muito grande, né? Além disso, tem uma outra questão estadual, né, que está dentro da questão da legislação, que é a substituição tributária, né? O Zema, quando ele assumiu o governo de Minas, já estava pleiteado, porque no 8º dia dele ele teve que sancionar uma coisa que foi votado no processo anterior, que era a implementação da substituição tributária, e aí não teve jeito, teve que entrar. E o Partido Novo, por exemplo, defende muito essa questão da economia do livre comércio, né? E é um desafio realmente entender
quando você pega uma máquina pública que de repente está quebrada ou está sem dinheiro e você tentar fazer algum tipo de corte de arrecadação no momento que não é possível isso. Mas isso prejudica algumas coisas, principalmente porque Poços está aqui na fronteira com o estado de São Paulo e facilita também a entrada de vinhos sem procedência. Como é que a gente poderia tentar acionar o governo do estado, e aí eu estou falando com o prefeito, né, a nos proteger em relação a isso, mas também porque eu sei que isso é uma coisa que tem que ser votada na Assembleia Legislativa, tem que ser aprovada pelos deputados e tal, entendendo essa máquina de arrecadação de impostos, mas, no mínimo, para colocar o estado de Minas num nível de equiparação com o estado de São Paulo, porque realmente existe uma diferença tributária muito grande. E pensando que Poços está vivendo esse momento, eu acho importante a gente fomentar essa discussão no intuito de tentar diminuir isso para deixar o vinho mais acessível, porque senão a gente deixa essa bebida muito elitizada. O que você pensa em relação a isso? E aí estou trazer para o lado humano também, porque a gente quer trazer isso para uma conversa sabendo que o poder que o vinho tem a contribuir para a gastronomia. Sim, primeiro é bom a gente falar uma coisa, né? O que mais atrapalha o poder público é a burocracia. Quando eu digo a burocracia, não é só a demora no atendimento do cidadão, é o número de processos que existe dentro de qualquer serviço que você faz dentro da prefeitura, que às vezes torna ele inviável. O que o governo tem feito agora, o governo estadual, é aberto as portas do governo e tentado desburocratizar muita coisa. Esse plano de liberdade econômica que o Estado fez, ele é maravilhoso, né? Antes, só para te dar uma ideia, pouco tempo atrás, um dono de restaurante, alguns anos atrás, um dono de restaurante me procurou e falou: Paulo, vocês têm que mudar alguma coisa, porque eu demorei 1 ano e meio para abrir o meu restaurante, né? Desde os processos de abertura de empresa, de alvará, e qualquer empresário ele desanima com isso. O que tem acontecido agora com o plano de liberdade econômica, a gente está abrindo empresa no mesmo dia, de 920 ramos de atividade. Que bacana. Isso está acontecendo agora, até uma novidade que eu estou te trazendo, porque a gente está num período ainda de adaptação, mas a gente já está abrindo empresa no mesmo dia. O cara dá entrada, tudo feito pela internet. Que legal. O contador, a pessoa dá entrada, e no mesmo dia ele já tem o alvará de funcionamento dele. Lógico que não são para todos os ramos, tem ramos que são um pouco mais exigentes, né, que precisa de laudo de corpo de bombeiro, por exemplo, mas 920 atividades você consegue abrir no mesmo dia. Isso movimenta a economia, né? Isso você gera riqueza dentro do estado. Você faz o investidor investir dentro da sua cidade. Sim. Não faz ele querer procurar um serviço fora onde ele vai ser atendido mais rápido. E aqui em Poços a gente tem vivido essa experiência na prática, principalmente agora, nesses últimos 30 dias. São muitas. A gente vai divulgar agora, estou até segurando essa informação, mas a gente vai divulgar agora nos próximos meses o que isso fez na nossa economia. Isso é muito importante a gente lembrar. E quando a gente fala de burocratização, a gente tem que lembrar de taxação também, né? Sim. E muitos produtos que vêm de fora, às vezes são taxados de uma forma que se torna inviável, que você falou, elitiza algum tipo de produto. Acredito que muitas ações elas são tomadas sempre para valorizar os produtos locais. Sim. Mas a gente tem que lembrar que existe, no caso do vinho principalmente, existe uma diferença muito grande, não falo nem de qualidade, não, porque os nossos vinhos aqui são maravilhosos. Sim. Mas a diferença de produtos, são produtos que são completamente diferentes. Um produto que vem de fora e um produto que é fabricado aqui a nível local. Muitas vezes eles não competem e tira até a liberdade do consumidor de ter um produto mais acessível. Sim. E cria esse estigma, né, de o vinho ser um produto elitizado. E não é. Você encontra bons vinhos com bons preços, valores totalmente acessíveis, de uma qualidade muito, muito similar. Então, eu concordo com o que você falou. Às vezes o poder público, às vezes ele procura uma forma de realmente de sobreviver, porque hoje está difícil. Sim, a conta tem que fechar, né? Tem que fechar, não é só para os municípios, é para o estado também que passa muita dificuldade. Municípios da nossa região aqui, eu falo com muita propriedade, todos os municípios passam por dificuldade financeira, mas não é taxando esse tipo de produto que vai ser a solução, né, do município. Então a gente tem que repensar isso sim, porque lembrar uma coisa, que ele movimenta uma rede econômica que é muito maior do que simplesmente a venda do vinho. Então, acho que é uma questão que tem que ser pensada, é lógico que é caso a caso. Tem que ser estudado, tem que ser analisado. Porque assim, como a gente fala aqui sempre, me perdoe te interromper, mas assim, o vinho, ele fortalece a gastronomia. A gastronomia, ela fortalece o turismo. E o turismo fortalece a economia de uma cidade. Exatamente. Então, se a gente consegue compreender isso, trazer isso para uma discussão nesse sentido, né, do quanto que a gastronomia pode
potencializar a economia da cidade, eu não tenho dúvida que, de repente, uma redução nessa carga tributária, não estou nem dizendo inferiorizando, porque daí deixaria a gente mais competitivo do que outros estados, mas uma equiparação estadual, simplesmente porque a gente está na fronteira. Né? E isso acaba estimulando as pessoas a irem no estado de São Paulo comprar sem nota ou trazer vinhos do Paraguai e tal. Então, realmente, isso é uma discussão que tem sempre, se percebe isso com importadoras. As pessoas deixam de fazer eventos em Poços de Caldas porque o custo do vinho fica muito caro, que fica inviável para eles. E o desafio nosso é realmente tentar colocar esse assunto na mesa, mas sempre não no intuito de cobrança, mas no intuito da gente sabemos que tem a lei de responsabilidade fiscal, né, de como que a gente pode contribuir, e será que é possível? Será que é viável? Essa é a pergunta. Mas você falou uma coisa agora há pouco que é muito interessante. A gente tem que tirar esse estigma do vinho de ser bebida alcoólica. A gente tem que guardar as devidas proporções, é lógico. Minas Gerais, né, a gastronomia mineira, ela conseguiu inserir a cachaça dentro da nossa gastronomia. Antigamente você falava de cachaça, eu não vou falar muito antigamente, não, há pouco tempo atrás, existia até um preconceito. E hoje a gente trouxe essa cultura que é do nosso estado para a nossa mesa. Olha pra você ver. A cachaça hoje é um elemento da culinária mineira e ela faz parte de vários pratos, não só para você apreciar, mas como também para você trabalhar diretamente dentro da gastronomia. Sim. E o vinho tem que começar trabalhar isso. Já tem, é lógico que já tem, mas precisa, como você disse, às vezes a gente deixa de receber um produto bom no nosso país ou uma forma poderia ser melhor e a gente deixa de ter justamente porque o Estado às vezes queria empecilho. Vamos colocar esse assunto mais vezes na mesa e me coloco aí à disposição, no mínimo, para fomentar a conversa, para a gente tentar potencializar qual é o tamanho do alcance que a gente pode ter de benefício, não apenas para o município, mas para o estado e para o país. Eu tenho certeza que a gente vai ter um resultado muito grande. Às vezes o poder público ele tem também um estigma, ele está falando de estigma aqui, ele tem um estigma de querer fazer as coisas muito fechado, né? Eu, assim, Fábio, você já me conhece há algum tempo também, eu sou uma pessoa de muito diálogo. Eu acho que o prefeito, o poder público, ele não faz nada sozinho, ele tem que ver quem está realmente na ponta. Né? E a gente precisa muito, né? Saber o que está acontecendo, entender o mercado, que isso vocês dominam. E para a gente conseguir trazer soluções. Então, eu agradeço muito estar participando e faço questão de estar nessas rodas de discussão, porque eu gosto muito, a gente tem que sempre lembrar, né? Sem contar que tomando uma taça de vinho aqui na mesa. E interfere diretamente na economia do município. Absurdamente. E eu não tenho dúvida disso e potencializa demais. Nós vemos também que o universo do vinho ele envolve cultura, envolve educação, envolve turismo e até inovação, que você está trabalhando com maestria. Vamos tentar enxergar Poços, um espaço para Poços, integrando todo esse movimento regional? Por exemplo, também outros desafios que é do dia a dia da operação, como cursos, formações de mão de obra, cursos de idiomas, porque a pessoa está vindo da Itália, da França, então tem que ter um garçom que saiba falar inglês, um espanhol pelo menos, né, uma língua universal, ou até mesmo políticas públicas ligadas ao vinho sabendo disso. Por onde que seria um pontapé inicial? A gente poderia trazer quais pessoas para essa discussão? Eu acho que tem que envolver muita gente, né? Primeiro, rede de bares, rede de restaurantes, pessoal do Sistema S, que faz um trabalho muito bacana também, que a gente tem que envolver. Mas é bom a gente lembrar, né? Antigamente a gente falava de falta de emprego na cidade. Hoje a gente não fala mais. Não. Hoje a gente está procurando mão de obra qualificada, e isso é em todos os setores. Sim. O que eu gosto muito de fazer isso, Fábio, quando falo de diálogo, é justamente isso. E eu frequento restaurantes, frequento bares pela cidade inteira. E eu faço questão de perguntar para o dono do estabelecimento o que o turismo mudou no seu estabelecimento. É legal saber que todo mundo está com uma visão muito positiva sobre isso. Só que é unânime, todos falam, agora eu estou tendo dificuldade de mão de obra. E quando fala de mão de obra, não é a pessoa do dia a dia, não, é de qualificar. Né? Então, eu acho que tem que partir muito do empresariado isso. Da iniciativa privada, né? Pegar a mão de obra que ele tem hoje e qualificar o pessoal. Você acabou de falar, dar um curso para o cara, como ele servir melhor, né? Conhecer a experiência do vinho. Eu acho que o cara que está servindo, ele tem que conhecer, né? Ter uma outra língua. A gente está tendo muito turista vindo de fora na nossa cidade. O cara também tem que entender, qualificar. Quando você fala de qualificar, não é bom só para o funcionário, não. É bom para a empresa, lógico. E é bom também, principalmente, né? O cara começa a ser melhor remunerado. Então, isso, como a gente fala, é um ciclo. Tá vendo como é que essa rede gastronômica, a rede do vinho, ela traz uma economia... benefício. Ela mexe na vida de muita gente. Sim. Só que o empresariado também ele tem que entender isso. E tem que acompanhar. Tem que acompanhar e tem que ter o apoio do poder público. E não tem como ficar de fora, né? Eu falei do Sistema S aqui. O Sistema S, ele qualifica muito bem. Mas a gente
gente tem cursos também, tem muita capacitação que parte do particular, que são muito boas. Eu acho que o empresariado, principalmente desse ramo de bares e restaurantes, ele tem que, hotelaria também, ele tem que começar a pensar nisso, porque isso é investimento. Bacana. Agora vamos encerrar o primeiro bloco que a gente fala sobre vinhos. E eu gosto sempre, na última pergunta, deixar aquela pergunta mais emocional. E se você pudesse, então, com base em tudo isso que a gente conversou, definir o vinho em uma só palavra, qual seria? Uma só palavra? Uma só. Uma só palavra é complicado, mas eu posso falar. Experiência. Eu não digo... Posso explicar? Pode, né? Eu não digo uma experiência em saborear um vinho, mas uma experiência de mudança de cultura, uma experiência de mudança na economia. A gente falou... Todas as respostas a gente falou isso, né? O que o vinho impacta na vida da sociedade, impacta na vida de uma cidade. Eu acho que a gente tem que viver uma experiência com o vinho muito maior dentro da nossa cidade, dentro da nossa região. Não é uma coisa que está consolidada ainda. A gente precisa passar por essa experiência para que seja consolidada e isso realmente comece a trazer mais riqueza. Quando eu falo riqueza, inclusive riqueza cultural para dentro dos nossos municípios. Excelente, meu querido. Saúde, brinde aqui. Saúde. Mais uma vez, fantástico. E já que o assunto é vinho, fica a dica. Visite a loja Trebbiano. Nossa loja parceira especializada em rótulos nacionais e importados. A Daniela e o Reginaldo fazem um trabalho incrível de curadoria e atendimento personalizado. A Trebbiano fica na Avenida João Pinheiro, 784, aqui em Poços de Caldas. Vale a visita, hein? Na Trebbiano, cada prateleira revela descobertas. De rótulos especiais de vinhos a uma seleção incrível de bebidas nacionais e importadas. Aqui você encontra queijos frescos, pães artesanais, carnes nobres, doces e delícias que transformam qualquer ocasião. E para quem valoriza saúde e qualidade, os produtos Lete e a linha natural da casa são puro cuidado e sabor. Trebbiano, tudo o que você ama com carinho em Poços de Caldas. E agora vamos de aromas, sabores e muita mineridade. Vamos falar de gastronomia. Prefeito, vimos recentemente o lançamento do projeto Mesa de Minas. Como essa proposta nasceu e qual o seu impacto esperado? Essa proposta partiu de uma provocação, e eu estava junto, né, num restaurante local aqui, do secretário de Cultura de Minas. Ele provocou, falou assim, a gente está vendo a gastronomia bombando no estado inteiro e Poços precisa ter uma ação particular, que seja dela, que seja uma coisa exclusiva de Poços. E essa Mesa de Minas surgiu daí, o secretário de turismo, deixar um abraço para ele, o Alisson, ele provocou também a secretaria e surgiu essa ideia, né, de valorizar, a rede gastronômica local. Eu achei muito bacana, é um projeto que está começando agora, mas a partir de agora, né, o cidadão, o turista, vai chegar nos estabelecimentos e ver uma identificação, né, que é um estabelecimento que valoriza a cultura e a gastronomia mineira. Isso é muito legal. Muita gente fala assim, existe chega em Poços, e isso acontece muito, Fábio. E fala assim, indica para mim um restaurante onde tem comida mineira. A pessoa fica até com dificuldade de pensar. Quase todos os restaurantes de Poços têm um prato típico mineiro. E a gente tem que saber valorizar e, sobretudo, divulgar isso, né? Para que as pessoas, para que a culinária mineira, a gastronomia, seja também mais um atrativo para as pessoas estarem visitando a nossa cidade. E uma coisa que eu achei muito legal foi o slogan do projeto, né? Ele fala sobre águas que curam, mesas que encantam. Como essa narrativa ajuda a posicionar, em cima do que até isso que você está falando, a posicionar Poços no cenário mineiro e nacional, porque quando a gente está falando de gastronomia mineira, a gente entra ali no topo da briga, hein? Exato, eu te falei e falo com muita tranquilidade, a gastronomia mineira é a mais rica do país, a mais diversa de sabores, a que mais encanta as pessoas. Você pode ver a pessoa de fora, quando vem de fora do Brasil, vem para Minas Gerais e experimenta a nossa culinária, ela sai daqui apaixonada. Então a gente tem que saber explorar, é o potencial muito grande que encanta as pessoas a gente fala, estava falando há pouco isso, né, Fábio? Hoje o turismo, você ganha o turista e ganha o movimento turístico pela boca. Muita gente vai viajar, vai para algumas cidades, justamente para descobrir o que tem de prato típico ali. Falei agora há pouco para você de uma experiência que eu tive até no exterior há poucos dias, que a primeira coisa que eu cheguei no exterior, eu falei assim, vamos encontrar um restaurante bom para a gente comer uma comida típica? E isso acontece com quem vem de fora para cá, com quem vem de fora do estado e quer conhecer uma comida mineira. Para quem vem de fora do país e quer conhecer uma gastronomia de qualidade do país. E a gente tem que, acho que esse movimento que está fazendo esse projeto que eles criaram, ele valoriza
muito isso, né? Fala assim, aqui tem comida mineira. E que isso seja uma coisa que agregue valor, mas principalmente, né, agregue cultura. A gente não vai, eu dei o exemplo do país de fora, que a gente não vai simplesmente ver, será que a comida é boa ou será que a comida é ruim? A gente quer conhecer a cultura do país. E Minas Gerais tem essa característica que é fantástica, né? Uma cultura própria, muito identificada, com uma raiz muito forte, e a gente tem que aproveitar essa nossa cidade. Eu não tenho dúvida. O projeto Mesa de Minas pode integrar com certeza com outras ações. E nós já temos aqui uma tradição de vários eventos até com dezenas de anos, né, com décadas, e festivais também que movimentam isso. Você acha possível a gente também trazer esses empreendedores nos setores de eventos para dentro dessa identidade? Claro, eu acho que não. Eu acho que é um movimento que vai acontecer de forma natural, né? Na verdade, ele já está acontecendo, né? Eu posso falar até de novo que é uma empresa pública. A Gasmig hoje, que é uma empresa do governo do estado de Minas Gerais, está buscando patrocínio para eventos gastronômicos. Visto que o que tem mudado no estado justamente nos últimos anos é que tem atraído turistas para o estado, e é bom lembrar, hein? Minas é o estado que mais atraiu turistas no país, e não era. Minas era o terceiro ou quarto, e hoje é o primeiro estado na atração de turistas, tanto internos quanto internos do país. E justamente por esse movimento gastronômico. E isso é uma coisa que vai acontecendo de forma natural, né? Incentivando os eventos, incentivando todo o trade turístico. Poços é um grande exemplo disso. Você pode ver o que mudou os nossos hotéis nos últimos anos, a quantidade de leitos. Poços é a segunda cidade de Minas, o número de leitos, só perde para a capital, para BH, são 12 mil leitos na nossa cidade. Nossa. Isso você pode ter certeza, Fábio. A gente pode voltar a falar isso daqui a 2 anos e eu vou te falar, o aumento vai ser considerável, porque é um movimento que não tem, como que eu te digo, não tem limite. Isso vai estar acontecendo, vai estar fomentando cada vez mais o trade como um todo, e a parte de eventos ela é essencial. A gente entrevistou o ex-prefeito Sérgio Azevedo e ele destacou a importância da continuidade entre governos. E ele falou também de um desafio, porque quando a gente citou números, a gente estava falando assim, numa temporada grande passa 1 milhão de turistas por Poços, e em Gramado passa 8 milhões. E tem todo esse trabalho já sendo executado para a gente pelo menos quadriplicar, ou seja, se a gente sair de 1 milhão para 4 milhões de pessoas, gente, imagina todos os restaurantes, todos os pontos, tudo lotado, transbordando, né? E mesmo assim, não houve uma necessidade, por exemplo, a Gramado ter um aeroporto, porque para quem chega lá no Rio Grande do Sul, desce em Porto Alegre e pega uma estrada, sobe uma serra. E até estratégico, né? E até estratégico, exatamente. E isso aí está fazendo um derramamento para toda a região, né? Porque você tem lá Canela, você tem lá várias outras cidades que estão realmente se integrando a todo esse movimento, e 8 milhões de pessoas é muita gente. Muita. Então, assim, a gente viu o trabalho da privatização dos pontos turísticos e os frutos que nós estamos colhendo, né? E sabendo que a gastronomia, ela fortalece o turismo, você acha que existe alguma abertura, vamos falar assim pelo menos, como já tem essa lei de incentivo da Gasmig que você acabou de citar, mas para atrair esses festivais gastronômicos e pensando de uma estrutura, de uma forma geral, para dar conta de atender esse boom no turismo? Bom, vamos lá. A pergunta é bem complexa, mas é uma pergunta gostosa de responder. Essa experiência de continuidade, eu acho que ficou provado para todo mundo e é muito claro. Se o Sérgio não tivesse tido a reeleição e foi o primeiro prefeito reeleito de Poços, a concessão do turismo ela não ia sair. Então, a gente vê que essa transformação ela parte de uma continuidade e eu venho disso, né? Eu fui secretário de comunicação, secretário de governo e hoje virei prefeito. A concessão do turismo ela está apenas começando. Agora, no dia 18, a gente vai estar entregando o Recado Japonês. Né, que a gente viu, a gente só voltar um pouquinho na história, a gente lembrar em 2016 lá, uma atitude criminosa que aconteceu. Uma tragédia. E a gente vai estar entregando aqui esse local que ficou, eu tive há poucos dias lá. Que legal. E está ficando maravilhoso. E depois vai ter o Véu das Noivas, que na minha opinião é o local mais atraente para o turista. Vai ficar um local maravilhoso. Então, quer dizer, isso está apenas começando, mas graças a uma continuidade. Quando a gente fala de continuidade de governo, às vezes muita pessoa pensa, é política, mas não é continuidade de pensamento, de ver
uma cidade mais moderna, de ver uma cidade que realmente investe nas suas raízes, investe na sua cultura. E isso, a nossa vocação, Fábio, é o turismo. O turismo está inserido nesse nossa contexto. Raiz, né? Está inserido nesse contexto como protagonista. Muitas pessoas gostam de falar assim, não, está fazendo turismo para turista. Mas é lógico, é para turista mesmo. Mas o cidadão de Poços voltou a ter orgulho dos nossos atrativos. Verdade. Voltou a ter orgulho da nossa cidade. E isso é um movimento que eu posso te falar com muita tranquilidade. Ele só vai aumentar. Você vai ver que daqui a alguns anos vamos ter número de leitos aumentados, número de bares e restaurantes aumentados. Eu te falo hoje com muita certeza. Você que está aí, que está querendo investir, gente, investe no setor gastronômico. Tem muito espaço para investimento e a cidade vai crescer cada vez mais, a demanda vai ser maior. Então, gente, Poços está virando realmente um grande celeiro de investimento, mas isso parte da cabeça. Eu te falei agora há pouco, também acabei de falar, a gente tem que ter missão. A gente, quando começou o governo lá em 2017, a gente tinha um objetivo, mudar tudo o que estava acontecendo, porque Poços estava sem rumo. Hoje a gente mostra na prática que a cidade tem um potencial turístico violento, todo mundo já sabia isso, né? Mas estava mal cuidado. Hoje não. A gente mostra também que pode ser industrial. E o setor industrial, eu te falo, que movimenta muito essa cadeia turística também. Você falou do aeroporto, né? O aeroporto, voltou aquele desejo do Poços-Caldense de ter o aeroporto. Voo regular, gente, eu vou falar com muita sinceridade. Demanda do mercado também. A gente está aqui a poucos quilômetros aqui de Campinas. Voo regular, a necessidade não é tão grande, mas a demanda do setor industrial, ela é grande e naturalmente vai surgindo esse movimento para a gente ter o nosso aeroporto mais qualificado, possivelmente que eu vou regular um dia, quem sabe. Sim. Mas isso parte tudo de um movimento. Tá vendo como é que as coisas giram? O turismo é o setor industrial, faz a economia da cidade crescer e a gente começa a ter uma cidade melhor, não para o turista, mas para o cidadão pós-caldense, que hoje reconhece, né, que a cidade realmente melhorou, impulsionada principalmente por essa questão do turismo. Eu gosto de usar um exemplo bem prático, a Alameda ali. Ela é um exemplo muito prático. Está falando de gastronomia, a Alameda é um exemplo muito grande. O que era aquilo antes e o que virou? Teve que ter enfrentamento político? Teve que ter. Mas hoje, eu te falo com muita tranquilidade. Olha como é que está maravilhoso aquele espaço. Uma comida de qualidade, né? E pensando também na questão social. O próprio pessoal que estava naqueles espaços de uma forma irregular antes, hoje já está estabelecido. Então, até para eles, melhorou muito, vindo impulsionado por esse movimento econômico, por esse movimento turístico que Poços tem criado nos últimos anos. E virou um cartão postal também, né? Virou um cartão postal, né? Um local, a área mais nobre da nossa cidade, né? Ela merecia esse cuidado, merecia esse espaço de qualidade. Não tem dúvida. O espaço está muito bonito e aliado ali aos jardins do Palace Hotel, Palace Cassino, né, que é uma tradição, você ter realmente um ambiente acolhedor que recebe muitas pessoas por essa importância que é a gastronomia, que está lá na pirâmide de Maslow, né? Necessidade de comer bem, tá muito bacana. E só fazer um adendo. E quando a gente fala de valorizar, de estar um local melhor, a gente não está falando em elitizar. Eu vou te dar um exemplo que é claro. Muitas pessoas não frequentavam Cristo mais. Né? O que você fazia no Cristo? Você ia lá no Cristo, olhava a vista lá embaixo e voltava. Hoje não. Hoje qualquer pessoa de qualquer poder aquisitivo, lembrando que o cidadão de Poços não paga para frequentar esses espaços, né? Ele pode ir lá, pode contemplar aquele espaço, tem um local para ele se alimentar, tem um local para ele comprar uma lembrancinha, para ele levar um turista que está visitando na casa dele, porque antes não tinha. A gente tinha vergonha de levar um visitante de outra cidade que estava na nossa casa, por exemplo, levar no Cristo, porque não tinha nada lá, era um local praticamente abandonado. Hoje não, hoje a gente tem orgulho de chamar alguém e falar assim, vamos no Cristo comigo, vamos na Fonte dos Amores, né? Vamos no Recanto Japonês, vamos lá na Rampa. A Rampa também está um local fantástico. Então, assim, eu tenho orgulho de falar isso, né? Eu participei desse processo desde o começo, foi trabalhoso, foi muito trabalhoso, mas hoje a gente colhe os frutos, né? De uma cidade muito mais organizada, de uma cidade muito mais bonita e uma cidade que realmente hoje é desfrutada pelo nosso cidadão. Eu também acredito que, assim, além das leis de incentivos, de todo esse trabalho, né, tanto o Lei Rouanet, a própria Gasmig, o DME, que em Poços de Caldas também patrocina vários eventos, eu quero fazer duas comparações. Primeiro o poder público, depois a iniciativa privada. Como que a gestão pública ela pode, não diria só facilitar, mas que já está fazendo um trabalho muito legal, mas também incentivar a realização de eventos que envolvam o vinho, a gastronomia, turismo e a cultura dentro desse contexto que já está sendo construído. Para a gente pegar aquele potencial empresário que está lá ouvindo, assistindo a gente agora e falar assim, pronto, era o que precisava para eu tomar essa iniciativa.
qual o caminho que ele deve seguir? Muita gente, tem políticos aí antigos até falam, né? O poder público, só o fato dele não atrapalhar, ele já está ajudando. Isso é o primeiro ponto. Primeiro, a gente tem que facilitar a vida. Eu te falei, a abertura de empresas hoje que está muito mais fácil dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado. E isso é premissa básica do nosso governo, é facilitar a vida de quem quer empreender. Né? A gente fala de gerar movimento econômico e essa é a primeira premissa. Mas o poder público, ele tem que começar a entender, e eu tenho orgulho de falar, porque eu tenho uma equipe muito aberta, muito liberal trabalhando com a gente. O poder público, ele tem que procurar conectar as pessoas. Você acha possível, por exemplo, a utilização dos espaços públicos, por exemplo? Porque a gente está falando de vários... E aí tem toda uma questão de agenda, claro, né, que tem que ser respeitado. Mas, por exemplo, tem a Urca, tem o Country Club, né, tem o próprio Palace, que é do Estado, mas você tem N espaços assim, para pensar como que vai ser a mobilidade, o espaço realmente para acontecer esses eventos. Claro, isso o município tem que estar totalmente disponível. Até uma coisa que eu gosto também de falar, ali o espaço mais nobre que a gente tem na área central da cidade é ali atrás do Palace. Né? Ali desvirtuou um pouco o uso daquilo em alguns anos, e a gente mudou completamente. Vamos rever, porque é uma área nobre que merece ser valorizada. Vamos falar mais uma vez, quando fala de área nobre, a gente não está querendo falar de área elitizada, mas que merece ter eventos de qualidade. E o poder público, ele tem que facilitar isso. O que é de interesse do poder público? Né? Oferecer o espaço para quem vai fazer um evento de qualidade. Um evento que traga algum valor. Quando eu falo valor, eu não falo de valor de espécie, não. Algum valor para o município, que seja valor cultural, que seja valor turístico, para trazer um movimento para dentro da cidade. Mas o município, ele tem que sempre disponibilizar isso. Mas o mais importante de tudo, quando a gente fala de diálogo, né, eu sou uma pessoa de bastante diálogo, é saber conectar. Eu acho que acabar com as vaidades, né, acabar com essa disputa, tem até a questão comercial mesmo, de um restaurante com outro, de um estabelecimento com outro, hotel com outro, trazer todo mundo e pôr na roda, vamos fazer o que é bom para a cidade e saber de quem está realmente na ponta o que a cidade está precisando. E o poder público, ele tem esse papel de saber conectar isso. Isso tem sido feito de uma forma muito bacana, é uma coisa que me agrada muito, né, de poder sentar na mesa, discutir o futuro da cidade e saber onde o município pode ajudar. Isso a gente está muito aberto. O mês de Minas surgiu disso, né? Vamos lembrar disso. Surgiu dessa conexão. E o município, ele tem esse papel que é fundamental. E é muito legal a gente colocar esse assunto na mesa, porque tem muitas pessoas assistindo esse episódio aqui agora que são de grandes empresas relacionadas ao mundo vinho. Nós estamos falando agora, vamos trazer para o lado da iniciativa privada. Importadores de vinhos, donos de vinícolas, acionistas, investidores, bancos que estão juntos nesses investimentos. E tem muito investimento a ser feito num trabalho bem feito. Que convite que a gente pode fazer, então, para essas empresas prestarem atenção aqui em Poços de Caldas, utilizando da tradição do vinho, da nossa gastronomia, para fazer essa ponte com o turismo e aproveitar toda essa mola propulsora que a gente já tem uma vocação divina aqui, que é os nossos pontos turísticos. Acho que o nome de Poços eu não preciso nem falar, né? O tanto que ele é consolidado dentro do país. Você vai em qualquer lugar do país, você pergunta de Poços de Caldas, as pessoas conhecem. O que está acontecendo de diferente nos últimos anos em Poços é esse movimento. O movimento, quando eu digo, fica muito atrelado ao turismo, mas não é só isso, não. É um movimento econômico dentro da cidade que eu acho que fortalece muito esse tipo de produto. Fortalece a gastronomia, fortalece o vinho mesmo. A gente também, deixando o vinho um pouquinho de lado, também não podemos esquecer, né? A região vulcânica, nossa, é o café, né? É a cerveja, é o azeite. Poços é uma cidade maravilhosa, gente. Eu acho que quem está assistindo a gente que não conhece Poços precisa conhecer. É uma cidade realmente que é diferenciada pela sua qualidade de vida, pelo seu paisagismo que tem, né? Poços é uma cidade que encanta, pelo clima, pela forma do Poços Caldense receber o turista. Então, assim, é uma cidade que tem um potencial de investimento muito grande. Eu disse aqui, não estou fazendo política, eu não faço política nunca. Eu falo, Poços é uma cidade que nos últimos anos vai crescer e vai crescer muito. Eu acabei de dizer, né? Quem tiver o interesse de investir na cidade, invista. E que eu falo com toda a propriedade. É uma cidade que tem tudo para se tornar um dos principais destinos turísticos do país. É a bola da vez. Já é. E agora é um momento muito bom. Exatamente. Bacana. E, perfeito, nós temos aqui grandes talentos na cozinha em Poços de Caldas. Profissionais de mais alto nível, gabarito, que já trabalhou com restaurantes renomados, não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu queria saber, para a gente pensar na capacitação de mão de obra, porque para mim é importante essa questão da gente saber acolher bem, receber bem esse turista, né? Como que está um espaço para a gente fomentar ainda mais os chefes atuais, produtores locais, na nossa matéria-prima e principalmente novos profissionais da gastronomia,
relacionando isso a um Senac, uma escola de gastronomia, ou de repente até parcerias com escolas públicas, para que a gente possa colocar a gastronomia e o turismo. Nós que já tivemos aqui uma vez uma universidade de turismo, né, na época antes da PUC, para realmente formar um celeiro de profissionais para atender todo esse boom. As coisas só andam e só acontece, ainda mais no nosso país, quando tem profissionalismo no meio. A gente tem que qualificar, quando a gente fala de qualificar é tudo, qualificar nosso produto, qualificar nossa mão de obra, qualificar a visão do empreendedor. E eu acho que Minas está vivendo um tempo muito bom, que está valorizando, esse governo, ele tem valorizado muito a gastronomia. E essa união, essa conexão entre o Sistema S, que você disse, né, a força de trabalho do empreendedor, o poder público, ela está acontecendo. Eu só quero falar uma coisa, Poços está muito aberto para isso, muito aberto para projetos, não só disponibilizando o espaço público, não, para que os eventos aconteçam, mas investindo diretamente nisso. Então, eu coloco o município totalmente à disposição, porque eu acredito, né, que é isso que movimenta, além de ser a nossa vocação, é isso que movimenta a nossa cidade, é isso que traz divisas, que traz riqueza e que modifica a nossa sociedade como um todo. Eu tive o privilégio, né, como eu disse, quase 3 décadas aí no mundo do vinho, de participar, quando eu trabalhava em importadores de vinhos, em transformações importantes de gastronomia, como Gramado, Campos do Jordão, Tiradentes, são movimentos que hoje são consolidados e renomados, reconhecidos no mundo todo. Sim. E é um grande potencial que estamos aqui na iminência de acontecer e que realmente esse diálogo de Senac, a própria IF Sudeste e outras instituições, ela pode instalar também as escolas públicas para potencializar a nossa gastronomia, o turismo e também a economia da nossa cidade. Aqui em Minas, especificamente, vamos falar agora do estado. Cidades como Tiradentes e Gonçalves, elas se tornaram referências gastronômicas. Você acredita que, então, que se a gente trazer essa mineirice para dentro da nossa identidade e com o apoio da prefeitura, isso que você está colocando aqui agora, estimular, então, essas empresas privadas, com iniciativas privadas, tanto com associações como a Associação Comercial, Sindicato de Hotéis, a própria ABRE, Associação de Bares e Restaurantes, e também trabalhar com iniciativas de capacitação, palestras, congressos, né? Você trazer chefes de cozinhas famosos e colocar também a Dona Maria, que faz aquele frango com quiabo, lá e falar para todo mundo como é que faz o frango com quiabo. Isso pode ser uma provocação nessa experiência formativa? Claro, eu só não acredito como eu tenho certeza. O exemplo de Tiradentes é um exemplo muito claro, mas a gente tem que lembrar que envolve muita coisa, envolve a questão cultural da cidade. Eu frequentei por algumas vezes, e alguns anos, Diamantina. Diamantina também tem um evento maravilhoso lá, que é a Vesperata, que é um evento que é famoso no mundo inteiro. E ele trouxe um movimento turístico e gastronômico para a cidade pela realização de um evento que hoje se tornou patrimônio do Estado de Minas Gerais, a Vesperata. A gente tem que também trazer essa questão cultural. Você falou assim, não é simplesmente o fato de ser mineiro, né? A gente tem que trazer as nossas raízes. A culinária mineira, a gastronomia mineira, ela realmente, eu falei 5 vezes isso hoje, né? Ela realmente encanta e a gente tem que aproveitar todo esse potencial que ela tem. As pessoas ligam muito Poços com o interior de São Paulo, né? Poços está mais próximo de São Paulo mesmo. Sim. Mas a gente não pode deixar de falar, nós somos mineiros e temos que ter orgulho disso. Muito orgulho. Isso aí. Você já me respondeu no primeiro bloco, mas eu quero trazer depois agora dessa série de perguntas que eu te fiz aqui, eu quero mexer lá com o garoto, lá de 5 anos, o Paulo Ney lá na família, seja da mãe ou da avó. Eu quero aquele prato mineiro que você falou lá agora há pouco, macarrão com frango, mas vamos lá. Que te conquista quando você chega à mesa do restaurante, te traz todas aquelas emoções quando você era criança. Qual é o prato? Nossa, eu te falo com muita tranquilidade. O pessoal lá de casa que assiste, o pessoal de casa deve ter falado antes. Eu sou apaixonado por torresmo. Eu sou apaixonado por torresmo. E não é de hoje, não. Desde quando eu era pequeno. Eu amo torresmo. É um prato assim, eu pego o cardápio, a minha esposa brinca comigo às vezes. Eu pego o cardápio... Ela fala, já sei, eu vou no torresmo. Eu conheço, o Rodrigo está aqui assistindo a gente, eu conheço o torresmo de quase todos os restaurantes e bares da cidade. Estava falando isso hoje. Falei isso hoje. O torresmo, eu sei onde que é bom, onde que não é, onde que é mais ou menos, porque é um prato que eu gosto. E é bem típico mineiro, né? Sim. O torresmo que a gente tem aqui, você não vai encontrar em lugar nenhum. É fantástico. Mas é um prato que me encanta, que tem uma memória afetiva muito grande. O meu pai
de família de sitiantes, mora a família do meu pai é de Carmo da Mata, Que legal. que é também perto de Divinópolis, ali, para situar o pessoal. E aí a família do meu pai vivia em sítio. E sítios, né, geralmente se usa muita carne de porco, porque é uma carne que você conserva ela por mais tempo, né, pessoal? Você dá aquelas carnes de lata, aquelas coisas. Sim. E tinha muito torresmo no sítio da minha avó. Então tem uma memória afetiva muito, muito grande disso. E, assim, eu sou um consumidor, eu sou fã de torresmo mesmo. Que O fantástico. torresmo que combina com vinho, viu? É bom a gente lembrar. E por falar em gastronomia, o Polenta Vino e Cucina é parada obrigatória. Um restaurante onde o cuidado com os ingredientes e o carinho no atendimento transformam cada refeição em um momento especial. É imperdível. Um abraço aos amigos Flávio e Vinícius. No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vino e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. De volta com o nosso terceiro pilar, o turismo. Prefeito, como você vê o atual cenário turístico, principalmente pós todas essas modificações, e quais novidades, então você já citou algumas aqui, nós podemos esperar para destacar ainda mais Poços de Caldas como um destino turístico nacional, potencializar ainda mais a nossa vocação? Acho que primeiro a gente tem que entender um cenário que a gente está vivendo. O brasileiro, ele aprendeu a valorizar o turismo dentro do próprio país. Né? Isso é uma coisa que realmente transformou. Né? Cidades que até nem não tinham essa vocação, hoje têm. Por quê? Porque o brasileiro realmente despertou aquele espírito dele. Fora a economia, né? A economia para você ir para fora hoje é um custo alto e o brasileiro aprendeu a descobrir que tem belezas dentro do próprio país que são muito melhores do que no exterior. E isso causou um movimento muito grande, né, de forma nacional. E Poços já tinha essa vocação. Como é que Poços ia ficar de fora? Da forma que a gente estava antes no turismo, a forma que o turismo era tratado, apesar de ser a vocação da cidade, ele foi deixado de lado durante muito tempo. Por quê? Porque a prefeitura ela tinha aquela obrigação de cuidar do ponto turístico. Cuidar do ponto turístico para a prefeitura era cortar mato, era tirar pessoas em situação de vulnerabilidade desses pontos que estavam abandonados. E a visão mudou. Acho que a partir de 2017 a gente começou com esse projeto e a nossa visão mudou. Não tem como a gente querer atrair o turista para a cidade se a gente está com esse pensamento pequeno. Vamos pensar um pouquinho mais alto. Às vezes algumas pessoas até se assustaram, mas peraí, fazer uma concessão, entregar para o privado, não é entregar para o privado, gente, é colocar na mão do privado, para o privado cuidar. E para o privado conseguir fazer investimento e ter uma rentabilidade com isso, coisa que o município não consegue fazer. Não está dentro das prioridades do município cuidar do turismo. O município tem que cuidar da saúde, cuidar da educação, cuidar da segurança. O turismo ele sempre ia ficar em segundo plano, até que a gente mudou essa história. Colocou na mão de quem sabe cuidar, na mão de quem sabe investir, na mão de quem vai ter um carinho especial, que é uma visão que o empresariado tem mesmo. Quanto mais eu cuidar, mais vai ser o meu rendimento. É investimento. Quem tem que tratar o turismo como investimento é o privado, não o município. E a gente conseguiu mudar essa história. Como eu disse, Fábio, isso está começando agora. A gente tem a Fonte dos Amores, a gente tem o Cristo, né? O Parque do Cristo, que envolve também a rampa. E agora vão passar para o Recanto Japonês, vão passar para o Véu das Noivas. A Cascata também já está sofrendo algumas modificações, algumas melhorias. Mas isso é só o começo de uma história. Poços, ele tem vários pontos do turismo, né? Ele já foi a cidade das águas, já foi a cidade dos cassinos, já foi a cidade da lua de mel. Da lua de mel. E agora a gente está vivendo um novo momento, que é a concessão do turismo. Acho que isso vai realmente ficar marcado na história de Poços. Isso, e Poços vem recebendo diversos prêmios em relação a essa transformação dos pontos turísticos. O turismo enogastronômico também pode ser motor nessa mudança? Claro, ele é motor. O turismo ele é muito complexo, né? O turismo não é simplesmente você sair de uma cidade e ir para outra. Eu acabei de falar, a primeira coisa que hoje a gente faz quando vai numa cidade é saber que restaurante que é bom para eu comer. Onde que eu tomo um bom vinho?
né? Eu acho que isso é natural acontecer no turismo. A gastronomia, ela é peça fundamental nesse movimento de crescimento do turismo que possa estar passando. Você assumiu essa responsabilidade, como eu falei na apresentação, né, com coragem, porque lidar com pessoas é o grande desafio, né? A gente precisa ter a habilidade, ser amortecedor, saber ouvir, entender o lado de todos os lados, né? E a minha pergunta está assim: qual é o papel da integração da hotelaria, da gastronomia e também dos artistas em relacionado à cultura para tornar Poços ainda mais competitiva nesse cenário? Como que a gente pode fomentar essa união? Existe possibilidade, por exemplo, da gente chamar eles para reuniões, para conversas, para a gente colocar esse assunto na mesa? Claro, isso já está acontecendo de uma forma um pouco tímida ainda, mas eu acredito que com o crescimento turístico vai acontecer de uma forma muito maior. A cultura de Poços, gente, é rica demais. O que a gente tem feito nos últimos anos também, isso é política pública, é investir no produtor cultural local. Os eventos que o município realiza, pode quase todos, 100%, são com artistas da cidade. A gente tem artistas... como eu te falo, de muita qualidade aqui, a gente tem que saber aproveitar isso. Isso enriquece tudo. Quando fala, a gente deixa o recurso dentro da cidade, a economia gira com isso, né? E mais do que isso, dá oportunidade de crescimento para o artista cultural da cidade. A gente tem feito isso e tem que continuar, investir na cultura local. A mesma coisa acontece com a questão hoteleira. Antes havia até uma disputa, né? Porque o número de turistas era um número limitado, então gerava uma disputa. Hoje a gente tem turistas, como eu posso dizer, a procura está muito grande. Os investimentos eles estão acontecendo de forma muito maior e a gente vê que parte até deles mesmo, né? Essa integração. Eles entenderam que investir no nome Poços de Caldas é investir também no produto hoteleiro deles. Então isso é uma coisa que vai acontecendo de forma natural, Fábio. Quando as coisas estão conspirando, tudo favorece. Tudo a favor. E aí a gente vê acontecer. Você falou da Abre, né? Há um tempo atrás a gente não tinha nem presença da Abre dentro da cidade. Hoje a Abre também é fundamental. A rede hoteleira, junto com a rede de bares e restaurantes, elas estarem organizadas para a gente trazer qualidade no atendimento, não só do turista também, mas também do nosso cidadão. A gente, eu vou falar, eu gosto de falar isso, a gente tem que parar de enxergar o turismo como um produto de fora. A gente tem que entender o quanto que ele muda a nossa sociedade, o quanto ele gera de emprego, o quanto ele gera de divisas, o quanto o orgulho, né? O turismo, ele traz um orgulho, uma questão de pertencimento para a cidade muito grande. Você falou que eu entrei, que eu estou nessa, né? Assumi esse desafio, e para mim é um desafio muito grande. Eu sou pós-caldense, eu nasci na cidade, eu tenho orgulho de morar aqui. Isso é muito legal. Então, eu não pedi para ser prefeito, eu não briguei com ninguém para ser prefeito. As coisas foram acontecendo natural. E eu acho que eu tenho uma missão diferente dos últimos prefeitos que passaram. Eu sou daqui e eu tenho que brigar para sempre falar: Poços é a melhor cidade para se viver. Com muito orgulho. Poços é o melhor turismo do Brasil. Eu não tenho receio de falar isso, porque eu moro aqui, eu já tive muitos locais de fora e tenho muito orgulho de viver na cidade que eu vivo e, mais do que isso, né, de poder estar à frente da cidade que eu vivi a minha vida inteira. Isso é muito legal, porque eu não tenho dúvidas também que eu tive a oportunidade de, quando eu trabalhava nas importadoras de vinhos, de conhecer vários destinos, por exemplo, como Gramado, Bento Gonçalves, Campos do Jordão, que são referências, não apenas na parte de vinho, gastronomia, mas também nessa parte da hospitalidade, como receber. E a gente pode encher a boca mesmo de falar, cara, Poços Caldense sabe receber com muito carinho, vem para Poços, porque a gente está aqui de braços abertos para te receber e a gente tem muito para te oferecer. E às vezes, Fábio, só desculpa te cortar, mas às vezes a gente vê quem vem de fora valorizando mais a nossa cidade do que nós mesmos. Uma pessoa vem que passa alguns dias e fala: nossa, como Poços é maravilhoso, né? Como Poços é uma cidade que encanta mesmo. E é difícil a gente ouvir isso da boca de quem é pós-caldense. É difícil ouvir. A gente tem que valorizar mais a cidade que a gente vive, né? Uma cidade que tem um índice de criminalidade baixíssimo, uma cidade de qualidade de vida alta. O ar que a gente tem aqui. Exato, um sistema de saúde que funciona. Energia elétrica 100%. Exato, que dá recurso para o município ainda. Poços é uma cidade, gente, é exemplo. Eu tenho orgulho de falar, você fala de encher a boca, eu encho a boca mesmo para falar, e acho que todo mundo que é da cidade devia valorizar um pouquinho mais esse paraíso que a gente vive. Paulo, eu estou fomentando aqui cada vez mais pessoas do Brasil e do mundo para vir para Poços, para conhecer, e eu não tenho dúvidas que isso vai repercutir, porque a gente vai atrair empresas, não apenas do setor de vinho, gastronomia e turismo, mas empresas
indústrias, né, que a gente já tem um polo industrial aqui e pode querer fazer convenções, fazer congressos, grandes eventos. Eu lembro quando eu fui diretor do Convention Visitor Bureau, a gente já trazia esse assunto também em pauta, que é uma preocupação como a gente vai nas capitais, nos grandes centros, que nós temos lá locais adequados, né, para você fazer um centro de eventos ou um centro de convenções. Há algum plano concreto nesse sentido para que a gente possa ter um espaço que a gente vai fomentar ainda também, não apenas a questão de futebol, mas também a questão de gastronomia, de acolhimento, de esportes, um centro, um espaço que integre tudo isso? É bom falar disso. Quando começou esse movimento de concessão do turismo, não foi por acaso, ele foi feito de uma forma muito planejada. E essa semana foi uma discussão nossa na prefeitura, a gente vai passar para um outro momento. Um segundo momento de concessões, né? A gente fez o primeiro, que são dos atrativos turísticos, agora a gente vai passar para o setor de parques. A gente tem um potencial muito grande, temos parques maravilhosos na cidade, não vou citar porque assim, a gente não vai entrar em pormenores sobre os locais, mas a gente tem um potencial muito grande. E dentro desses projetos está a construção de um centro de convenção, que a cidade precisa, é uma necessidade. E isso já está acontecendo, essa demanda de procura de eventos, de congressos, ela já está acontecendo e a gente tem pouco espaço para receber. Tem locais do privado, mas locais que não atendem os eventos que estão querendo vir para cá, e Poços precisa realmente de um local adequado para trazer, né? Quando a gente fala de trazer congressos, trazer eventos desse porte, a gente traz um visitante que possivelmente vai voltar na cidade depois. Possivelmente não, a chance é muito grande, com certeza, vai voltar na cidade. Então a gente tem que investir nisso. Mas eu parto do princípio, né? As coisas que funcionam estão na mão do privado. Então todo esse processo que a gente está fazendo, essa segunda etapa que a gente vai passar de concessões agora, ela parte também da iniciativa privada. A gente tem que fomentar, o município realmente tem que dar condições, mas é natural que aconteça o investimento privado, porque isso é uma coisa que a gente sabe que traz muito recurso. Nossa, muito bom ouvir isso, porque realmente a gente percebe a oportunidade que nós temos na parte viária, né? Tanto pela proximidade com Ribeirão Preto e Campinas, que está aqui, estamos falando de 150 quilômetros aproximadamente, e de Campinas até aqui é uma pista dupla, que é um tapete, é fantástico, né? Então eu não tenho dúvidas que vai ser muito atrativo para as empresas querer promover os seus eventos aqui em Poços de Caldas e a gente saber conseguir acolher isso. Estou falando assim de eventos com 10 mil, 20 mil, 50 mil pessoas, são eventos de grande porte. E a gente está falando de Campinas, aí me veio até uma reflexão, né? Eu tenho feito muito esse trabalho regional, contato com os prefeitos da região, do interior de São Paulo também. E antes de chegar aqui, eu estava no carro conversando com o prefeito de Campinas, que virou, na verdade, um grande amigo, e a gente tem se ajudado. Os municípios, eles têm que fazer isso. E o que Campinas está encantada o que aconteceu com o turismo de Poços. Então, o prefeito de Campinas, a gente estava no telefone agora, na primeira semana agora do mês de julho, ele vai estar passando alguns dias em Poços e falou, Paulo, você vai ter que para a tua agenda aí, eu quero visitar tudo que vocês estão fazendo na cidade. Então é legal a gente ver isso. Sim. Reconhecimento de município, que antes eram referências para a gente, hoje nós somos referências também no turismo para eles. Muito legal. E esse movimento, Fábio, ele tem que acontecer. Os municípios, eles têm que estar integrados. Você falou a questão da montanha, né, que ela respinga, e tem que respingar. Né? O cara pode vir passar 7 dias na nossa região, ficar 2 dias em Pinhal, que é uma cidade que está crescendo muito, ficar mais 2 dias ali na cidade de Andradas, ficar 3 dias em Poços. Na Serra Gaúcha acontece muito isso, naquelas cidades da Serra Gaúcha, onde a pessoa vai para o turismo e acaba ficando em várias cidades. É muito legal isso. Isso a gente tem que incentivar cada vez mais e a gente não pode deixar de destacar, né? Cada cidade tem também a sua cultura, tem a sua gastronomia, tem os seus produtos e a gente tem que incentivar isso, né? É um turismo regional que a gente chama, que acaba incentivando e movimentando a economia da região como um todo. Muito bom você falar, porque realmente a gente está aí muito próximo a booms, tanto no turismo orgânico quanto no turismo de negócios. E é realmente fundamental a gente estar bem estruturado e capacitado de mão de obra também nessa equação, porque ela precisa realmente fechar, né? E estar preparado realmente para esse novo perfil também de turista que está vindo pela primeira vez em Poços de Caldas, que ainda não respirou o nosso ar anteriormente, mas já vai chegar com todos esses benefícios. Como que as entidades, vamos fazer um convite agora, que as entidades como a CIA, que representa a nossa comércio e indústria aqui da região, e o agro, a ABRE, a Associação de Bares e Restaurantes, o Sindicato de Hotéis, Contur, e Senac, e Sebrae, o EF. E eu estou falando de entidades independentes do poder público, né?
como elas podem atuar de forma mais colaborativa com o poder público. Quem seria o mentor para virar e falar assim, vamos aqui, vamos fazer essa reunião aqui. Se você acha possível, e primeiro também, acho que mais importante, você acha viável a gente unir todo mundo em prol de um objetivo bem definido? Não acho viável, acho necessário, acho que tem que acontecer. Como eu te disse, já está acontecendo isso, né? Eu acho que a gente tem que ser mais frequente, está acontecendo de uma forma um pouco mais impactante, uma forma que a população também consiga enxergar isso. A necessidade de estar junto, Dessa união. A necessidade de conectar. Você falou uma coisa que é importantíssima, não adianta a gente incentivar o turismo na cidade, sendo que as nossas redes hoteleiras, a rede de bares, restaurantes, não esteja preparada para receber esse turista. Então, por isso que é importante. É preocupação, né? A gente falou de saltar de 1 milhão para 4 milhões de pessoas. É Exato, muita gente. É muita gente. Mas por isso que precisa estar todo mundo junto. É um papel fundamental. Né? Você falou, deu exemplo de algumas associações aí. Tem outras também, mas tem que estar todo mundo junto. E eu acho que está acontecendo isso mesmo. Está todo mundo enxergando o potencial do nosso turismo e enxergando também a importância de estar trabalhando junto. Ninguém vive sozinho. Não. O município ele não faz nada sozinho. O prefeito, apesar de ter muita responsabilidade, ele não faz nada sozinho. Precisa das instituições. Eu sempre falo, o prefeito não está na ponta. Ele está administrando as coisas de uma forma muito macro. Quem está na ponta que consegue entender, né, o que realmente o mercado precisa, o que realmente o turismo está precisando. E a gente cabe a nós unir as pontas. No Paraná, prefeito, o passeio de trem pela Serra do Mar, ligando Curitiba à cidade histórica de Morretes, ela foi eleita como um dos melhores passeios de trem do mundo. Essa informação ela foi uma indicação feita pelo portal britânico Lonely Planet, considerado a maior editora de guias de viagem do mundo. Não sei quem deu esse título, mas eu respeito porque realmente é um reconhecimento de nível internacional. E nós temos aqui uma lindíssima serra de Poços de Caldas e Águas da Prata que as pessoas precisam conhecer. Para quem está saindo de Poços de Caldas, descendo a montanha de carro para Águas da Prata, ver aquele vale assim, que é uma coisa, é um presente de Deus para a gente. A que pé anda a questão da volta do trem turístico, principalmente ligando Poços de Caldas e Águas da Prata, mas principalmente nessa questão que já foi tirado até alguns trechos que é quase que impossível retomar. Que pé que está isso? Bom, vamos... Primeiro esse passeio que você falou, até há poucos dias a minha sogra fez esse passeio e ficou encantada, né? A gente tem que pegar uma experiência dentro do estado também, né? que é esse passeio de trem que tem entre Belo Horizonte e Vitória também, que eu tenho morro de vontade de fazer. Quem fez fala que é maravilhoso. Poços sempre teve essa tradição também, né? Do trem turístico, que tem tempo já não funciona, mas a gente tem que lembrar alguns detalhes que tem hoje. Primeiro, hoje a gente não tem condição de ter o trem vindo até na nossa área central da cidade. Hoje praticamente não existe trilho mais, o investimento é muito alto e também eu acredito que ter um trem andando hoje na área central da cidade seria muito difícil. Sim. Então eu não acredito que isso aconteça, mas está tendo um movimento muito forte. O Kairos, que é o prefeito de Águas da Prata também, que é um grande amigo, é um grande incentivador disso, e ele reuniu os municípios da região, inclusive hoje o secretário de Turismo do Estado de São Paulo vai estar em Águas da Prata numa reunião onde nosso secretário de Turismo também vai estar presente para fazer essa discussão, essa retomada do trem turístico, né? Então vai estar o prefeito de São João de Aguaí, de Poços de Águas da Prata, discutindo isso hoje. A dificuldade que a gente vê de voltar a funcionar, lembrando que eu sou favorável totalmente à volta do trem turístico, mas até a estação Bauxita. A estação Bauxita, para quem não conhece, fica ali na CBA mesmo. Sim. Então, eu sou favorável totalmente, já coloquei o município à disposição, inclusive para investimento, com a ajuda do Estado de Minas, o Estado também está nos ajudando nisso, mas é uma situação que precisa ser muito discutida. A área da ferrovia hoje, que interliga, da FEPASA, né, que interliga esses municípios, ela é uma área que tem hoje uma concessionária, e a concessionária não está disposta a fazer nenhum investimento. Então, aí a discussão está gerando justamente em cima disso, né? Ela tem a concessão durante muito tempo ainda e ela não quer fazer investimento. Então, precisa haver um investimento do Estado de Minas, do Estado de São Paulo, dos municípios. Sim. Não é barato, a gente sabe disso, sim, mas eu estou sentindo que agora, nos últimos meses, isso deu uma aquecida. Legal. Vamos procurar entender, né? Vamos ouvir todos os prefeitos, a necessidade de cada um, o que cada um vai precisar, mas eu já coloquei Poços totalmente à disposição, porque é de interesse nosso e deles também, né? Eles têm interesse que Poços participe desse circuito, porque quem vai fomentar o deles é Poços de Caldas, apesar de que a gente falou que as cidades da região também estão crescendo, mas é Poços que é a mola propulsora disso. Sim. Então,
coloquei postos totalmente à disposição. Está aquecendo, é uma conversa que voltou a acontecer, porque o prefeito de Águas da Prata, principalmente, né, o Carlos, é um amigo de um tempo já, e ele é um grande entusiasta da questão do trem turístico. Então, vamos continuar discutindo. E se for possível a viabilidade de voltar a funcionar, eu sou totalmente favorável. E eu também concordo, claro, uma opinião de um cidadão, mas pensando estrategicamente falando, seria fantástico, porque na Zona Oeste nós temos inúmeros pontos turísticos. Tem a Represa Bortolã, que é um lugar fantástico, o Zoo das Aves, Fazenda Irarema, Véu das Noivas, e também tem shopping, tem o estádio, tem a Cascata das Antas. Então, por que não também estar ali na Zona Oeste o ponto inicial para o trem turístico, que seria até um atrativo para a interligação dessas duas cidades? Achei muito legal saber disso e vamos ficar na torcida aqui para que realmente isso volte com muito fervor para reerguer essa paixão pelas nossas belezas naturais. Você falou uma coisa também, assim, a gente esquece de falar, mas é uma coisa muito importante. O potencial que o nosso Bortolã tem, que a nossa represa tem, que é maravilhoso também. O Bortolã que nos últimos anos, e quando eu falo últimos anos, são muitos anos atrás também, ele passou por um processo de urbanização ali no seu entorno que trouxe sérios problemas, né? Quando eu falo urbanização, não é só a questão de residência, a questão industrial que está muito próxima ali também. Ela trouxe alguns problemas, que é de poluição no nosso Bortolã. Hoje a qualidade da água ali não é uma qualidade ideal e é bom a gente destacar, né? Não é uma questão só de meio ambiente, é uma questão de turismo, uma questão de economia também. Nós vamos estar lançando agora, nos próximos meses, um plano de despoluição total do nosso Bortolã. Não é um programa que eu vou entregar, mas eu tenho que começar. A gente está com apoio de universidades, trabalhando muita gente, uma associação de amigos do bairro lá do Bortolã também está participando disso, as indústrias participando, isso é muito legal a gente falar, os moradores ali da região, e a gente vai estar fazendo um plano muito bacana e pretende entregar aí nos próximos anos um Bortolã totalmente despoluído, que a gente vai poder também estar aproveitando o potencial turístico dele. Notícia fantástica. Eu moro no Véu das Noivas. Beleza. Já vou ganhar os méritos aí. Você acredita que programas como o podcast Vendo Experiências e outras iniciativas nessa missão da gente projetar poços, ou também ações por meios digitais, né? A gente sabe que existem algumas regulamentações nesse sentido, também com uma boa gestão de tráfego, podem ajudar a promover poços além das fronteiras? Ou existe realmente limite de recursos financeiros ou até mesmo legislações que impedem que isso aconteça? Não, eu acho que não tem nada que impeça. Você começou o programa falando, né? Eu sou publicitário e eu sou uma pessoa de muito relacionamento. O mundo, eu falo isso com muita propriedade. O mundo é movido por relacionamentos. Você pode ver, o relacionamento pode não ser tudo, mas eu te falo, 95%. Tudo que acontece é baseado em relacionamento. E a publicidade, até por eu ser da área, né, a gente tem que sempre destacar isso, né? A publicidade também ela ajuda a criar esse ciclo aí. A gente tem que divulgar. Não adianta a gente ter o melhor turismo do país e a gente não divulgar isso. E qualquer meio, hoje não tem como a gente fugir. Eu falo pelos meus filhos. Meus filhos pouco assistem televisão. Canais abertos, né? É internet. E aí é isso, né? Que é a tendência, a gente tem que investir mesmo nesses canais que alcançam, posso falar com propriedade, muito mais pessoas e formam muito mais a opinião do que veículos tradicionais. E aquele mirante Santa Rita? Maravilhoso, né? Fantástico, maravilhoso. Hein? É mais uma coisa maravilhosa. Até dar os parabéns aqui para o prefeito Sérgio, que teve essa visão, né? E a gente sempre falava, tem tanto local que o pessoal não conhece, mas não conhece por quê? Porque estava entregue nas mãos erradas, né? Então aqui o Santa Rita é muito emblemático. É um local que quando a gente teve a ideia de fazer o mirante ali, a gente fez algumas visitas e muitas vezes a gente era abordado na porta do mirante de Santa Rita por pessoas, no mínimo, suspeitas ali, que não eram pessoas boas. Eu estou sendo muito bonzinho para falar. E chegou uma situação, o prefeito Sérgio, ele fala muito isso, que a gente colocaram uma barricada para a gente não poder entrar com as nossas equipes lá dentro. Nossa. E isso a gente foi vencendo aos poucos, mas hoje você vai até aquele local e vê que a criminalidade ela saiu dali. Hoje a população está realmente utilizando aquele espaço. E isso nos incentivou a fazer outros locais, né? Fizemos o mirante ali no São João, fizemos o mirante no Santa Rosália, que estão funcionando de forma maravilhosa. E agora eu estou em processo, né? Já estamos construindo um mirante na zona sul da cidade. Olha onde chegou. E eu vou te falar, a vista dele é muito parecida
com a do Mirante Santa Rita, mas dá uma vista para outra região da cidade. É muito legal, muito mesmo. E a gente traz qualidade de vida para a população, né? O local que era entregue na mão de pessoas erradas antes, porque realmente eram locais descuidados, que o município não dava atenção. Hoje não. São locais hoje que estão cheios de cultura, estão cheios de esporte, os espaços esportivos sendo realmente utilizados e contemplando, local de contemplação também, né? A gente acabei de falar de orgulho da nossa cidade e os mirantes, eles trazem muito isso, né? A vista que os mirantes têm, elas fazem a gente ter um orgulho muito grande da cidade que a gente vive. O turismo é uma vitrine viva da cidade. Que bacana uma conversa dessa entre dois apaixonados por Poços de Caldas. E se o papo der fome, tem Santa Pizza, hein? Uma das melhores pizzarias da cidade, com massas artesanais e sabores incríveis. Um abraço especial para Jaque e para o Abel. Santa Pizza, amor em fatias. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza. Vamos falar agora de desenvolvimento futuro e impacto econômico. Paulo, Poços é a maior cidade da região, não apenas o sul de Minas, mas pensando aqui nas cidades aqui também com em torno do estado de São Paulo, a maior. E tem muitas frentes econômicas, frentes como indústrias, comércio, o setor atacadista, né? Polo universitário e também o agronegócio. Como a gastronomia e o turismo contribui com a economia de Poços de Caldas? Acho que a gente abriu esse leque, né? Mostrou que Poços, a vocação de Poços é o turismo. Tem que continuar sendo turismo. E vai continuar sendo. Poços é conhecido no país inteiro por conta do seu turismo. Mas a gente mostrou que a gente tem outros potenciais, né? Mas é tudo uma coisa atrelada na outra, Fábio. Você acha que o investidor, o cara que vai montar uma indústria na cidade, que ele vem aqui simplesmente porque Poços é a melhor cidade de, por exemplo, de logística? É claro que não é. Hoje o cara que quer investir numa cidade, ele pensa no bem-estar dos funcionários dele, pensa na qualidade de vida, né? E isso que Poços está muito na frente dos outros municípios. A gente tem um departamento de água próprio, departamento de energia próprio. Quando a indústria ela quer negociar com o município, ela senta todo mundo na mesma mesa e sai dali com uma resposta, o que é possível, o que não é possível. Isso facilita muito a vida de quem quer empreender. A gente anunciou há poucos dias uma empresa, uma farmacêutica aqui na cidade, uma farmacêutica que hoje está instalada no interior de São Paulo e está vindo para a nossa cidade. E a gente gosta de falar, o Sérgio fala muito isso, foi a negociação mais rápida que a gente fez em poucos dias e a gente já teve a resposta que eles optaram por Poços. Eles tinham opções de 6 cidades, né, em Minas e no interior de São Paulo e resolveram vir para Poços por uma coisa muito, muito básica, a qualidade de vida. É um setor farmacêutico e o cara falou, o dono da empresa, ele deixou muito claro, eu tenho que levar a minha indústria para uma cidade onde os meus funcionários, eles se sintam bem. E mais do que isso, né, a possibilidade que o município tem, por exemplo, de negociar valor de tarifa de energia elétrica, que isso, se você for fazer com a estatal, você não consegue fazer, você não tem mobilidade nenhuma. Então, a gente está vivendo esse momento muito, muito grande, muito, como é que eu te falo, de desenvolvimento, principalmente na questão industrial, mas quem faz isso acontecer é a qualidade da nossa cidade. O município só faltava saber vender. E a gente conseguiu criar, né, um mecanismo, uma forma de vender a nossa cidade. Esquece de falar que a nossa cidade tem estradas boas, que chega. Não estou querendo dizer que é ruim, mas a questão de logística, a gente tem cidade que está muito à frente da gente, a questão de logística está na beira da Fernão Dias, por exemplo. Poços não está, mas ela tem outros atrativos que eu te falo com muita tranquilidade. Hoje são muito mais levados em conta por quem quer investir na cidade do que simplesmente uma questão de logística. E a prova disso é o nosso distrito industrial hoje, né, que está totalmente lotado. Hoje você não tem mais terreno, a gente está procurando
outro local para fazer um novo distrito industrial, mas eu acho que principalmente nos últimos 4 anos, Poços teve um grande crescimento e vai continuar tendo. A quantidade de geração de emprego e renda para a cidade, né? É isso que eu ia falar agora. A indústria na cidade, ela gera emprego, traz receita para a cidade, né? E eu estou muito feliz, eu estou em 5 meses praticamente de governo, a gente instalou a pedra fundamental de 2 empresas. E agora, e recebi notícia ontem, inclusive, e agora no mês de julho vamos estar anunciando uma nova indústria instalando no nosso sítio industrial. Então, quer dizer, é muita coisa que está acontecendo na cidade, mas a gente sempre tem que prezar pela qualidade de vida. Vai chegar uma hora, eu falo muito com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Vai chegar uma hora que a gente vai ter que ter um filtro, né? Vão ter que ver as empresas que realmente interessam para vir no município. Por exemplo, eu digo agora que a gente está no momento das empresas de tecnologia, né? Empresas data centers que trazem emprego realmente qualificado para a cidade e que trazem divisas, trazem receita mesmo para o município. É isso que a gente tem que pensar, porque a gente nunca pode deixar a qualidade de vida do nosso município baixar. A gente tem que sempre trabalhar para que ela seja cada vez melhor, porque a gente sabe que o que atrai realmente o investimento na cidade, tanto do turismo quanto da questão industrial, é a nossa qualidade de vida. Isso é um marco nosso, né? Uma bandeira realmente, por onde quer que eu ande pelo Brasil afora, o pessoal só fala das belezas naturais e da qualidade de vida. E Poços de Caldas já ganhou vários prêmios nesse sentido também. Como a gente está falando um pouquinho também, integrando o vinho, a gastronomia e o turismo na economia, no episódio que eu gravei com o Ricardo Fonseca, o ex-secretário de Turismo, ele nos comentou sobre um trabalho do Sebrae, que, aliás, um abraço para o Ivan. Ele vai ser entrevistado aqui, acho que daqui uns 2 episódios, mais ou menos, eu vou entrevistar ele, o representante do Sebrae aqui em Poços de Caldas, na criação da indicação geográfica, do solo vulcânico, pensando nessa identidade gastronômica como bandeira para o café, para o azeite, para o vinho e para tudo. E sabendo, né, que isso também é uma oportunidade para atrair empresas, para fomentar negócios, não só em Poços, mas na nossa região, como as empresas de Poços de Caldas, e vamos trazer esse assunto para o dono do bar, para o dono do restaurante, para o dono do hotel, entender essa discussão que está tendo agora, da importância de integrar essa nossa identidade de solo vulcânico na economia dele, que faz lá o pastel, que faz lá a coxinha, que vende o guaraná lá na praça. Vamos contar um pouquinho para eles. Vamos, o Sebrae está fazendo esse trabalho de forma maravilhosa. O Ricardo, mandar um abraço para o Ricardo, que o Ricardo, quando era secretário, trabalhou muito em cima disso, né? E a gente está dando continuidade de valorizar a nossa região. A gente tem uma característica aqui que é única. Não tem cidade no país que tem essa característica de solo vulcânico como Poços tem. É um solo fértil, como você disse no começo do programa, mas mais do que tudo, é uma característica única e a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, o Sebrae está fazendo isso. Tem a questão também do place branding também, né? Poços vai ter uma marca da cidade. Isso é muito legal a gente falar. É um processo que já começou, está tendo cada vez mais adesão do pessoal da rede gastronômica, principalmente, de produtores rurais, incentivar também o turismo rural, é bom a gente falar isso, incentivar o nosso café, que é reconhecido aí no mundo inteiro, o nosso vinho, o nosso azeite, a nossa cerveja, e isso tudo traz, né? A gente chama da região vulcânica, né? Trazer todo mundo para estar falando a mesma língua. E eu acho que isso é um movimento que está acontecendo e cada vez mais vai ter adesão, que está todo mundo sentindo esse movimento. É muito importante as pessoas se sintonizarem em relação a isso, né? Porque às vezes a pessoa, como ela mora aqui, isso é normal, a vida inteira, desde que eu nasci, eu sei disso. Tá, mas as pessoas do mundo estão descobrindo isso, né? Por exemplo, o abacate, veio uma empresa aí da América Latina fazer um mega investimento aqui na nossa terra e está fazendo o abacate na nossa região, sendo reconhecido no mundo todo. Teve um evento representando o governo de Minas, o subsecretário de Liberdade Econômica e Empreendedorismo, Rodrigo Melo, ele destacou no evento Líderes do Varejo a posição estratégica de Poços de Caldas no cenário estadual. Dos 853 municípios, apenas 60 avançaram de forma consistente na liberdade econômica, e Poços é uma delas. Você citou agora no bloco anterior desse programa da facilidade de abrir empresa. Mas é muito importante a gente colocar aqui, eu que fui presidente da ABRE, Associação de Bares e Restaurantes de Poços de Caldas, sempre fui representar a classe perante Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Ministério do Trabalho, porque realmente a gente precisa estar de forma... a lei de zoneamento, né? Você pega a questão das mesas, do barulho, e toda a legislação do Código de Postura do município, ou seja, para que a gente possa oferecer um ambiente propício para o empreendedorismo, pensando nesse boom que a gente vai ter, mas a gente saber se preparar, reduzindo também a burocracia, como você disse, e estimulando novos negócios. No que tange a bares e restaurantes,
sabemos dessa importância desses padrões. É fundamental estar relacionado às normas de segurança, o zoneamento, a vigilância sanitária e as exigências regulatórias. Como Poços de Caldas pode falar para quem está assistindo a gente agora, abra o seu bar, abra o seu restaurante, venha conversar com a gente, porque a gente quer você gerando emprego e renda. E você falou uma coisa legal também. Desses 60 municípios, Poços é o maior deles. Olha. Então, são municípios pequenos, onde foi feito de fase experimental, e Poços puxou a cabeça de ser o maior município. Eu não posso deixar de falar. Poços está tendo um olhar... Todo mundo falava antes, né? Era até um mito, né? O governo do estado não olha para Poços, estão muito distante. Mudou. Essa história mudou. E essa é mais uma prova delas. Poços foi uma das primeiras cidades a assinar o Decreto de Liberdade Econômica e uma das primeiras cidades a implantar a liberdade econômica realmente de fato. E isso é motivo de muito orgulho. Poços, que durante muito tempo ficou esquecido, como eu disse, voltou a ter protagonismo. Hoje o estado inteiro vem visitar em Poços, até outros estados, acabei de citar o prefeito de Campinas, que vem para a nossa cidade saber o que a gente fez no nosso turismo. Poços voltou a ser referência para todo o país. Mas a gente tem que se adequar. A gente tem que modernizar. O mundo que a gente vivia há 50 anos atrás, quando começou a ser escrito no nosso Código de Posturas, ele é completamente diferente de hoje. Uma das primeiras coisas que eu fiz como prefeito, quando eu assumi, e está no meu plano de governo, isso daí, é a revisão do nosso Código de Posturas. Tem muita coisa que a gente precisa modernizar, a gente precisa adequar. O mundo hoje está totalmente tecnológico, né? E essa viagem que eu fiz para o exterior foi justamente para saber o que está acontecendo lá fora, para a gente trazer para a nossa cidade. E tudo passa por isso, né? Pela reorganização da nossa cidade. Então, isso é uma coisa que pode até tranquilizar o pessoal que quer investir na nossa cidade. A gente está trabalhando em cima da nossa legislação, principalmente a Câmara tem sido muito sensível a isso também, está entendendo esse momento que Poços está passando, e a gente vai mudar muita coisa para trazer, não só facilidade, mas para trazer Poços para o mundo real que a gente está vivendo hoje, porque a gente ficou muito tempo parado e apegado no passado. Não que a gente tenha que esquecer as nossas raízes, mas a gente tem que entender o mundo que a gente está vivendo hoje, e passa por mudanças de leis. Isso eu falo de Poços, mas a gente pode falar do Brasil inteiro, né? Falta muita coisa. O Brasil precisa evoluir muito nisso. E Poços de Caldas não é diferente. Eu não tenho dúvida que existe vários programas voltados para a inovação e a tecnologia, relacionado a eventos, turismo e essa infraestrutura, que a gente vai estar dando liberdade e voz para os empresários para fomentar os seus negócios e investir aqui. O mais importante que eu quero ratificar aqui é a oportunidade que a prefeitura tem para as pessoas investirem, para que a gente possa também atrair grandes investimentos para Poços de Caldas. Porque ao a gente perceber que a gente tem essa hospitalidade, a gente tem essa capacidade de receber, eu não tenho dúvida que as empresas vão querer vir para cá para fazer isso. E isso a gente precisa trabalhar onda sobre onda para fazer essa comunicação. Eu estou percebendo que eu entrevistei o Denis no episódio 4, querido amigo, proprietário, aliás, um abraço para o Denis, proprietário do restaurante de Café Jornal na cidade de São Paulo e diretor da Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo. E são inúmeros investimentos do Estado que tem uma economia superior ao Estado de Minas, em cidades vizinhas aqui, paulistas, relacionados ao enoturismo, que está abrindo realmente a economia, não apenas para o capital nacional, como o capital estrangeiro. Tem algumas vinícolas aqui que estão 50 sócios, 30 sócios são de fora do Brasil, porque o Estado chamou os governos federais e falou, vem apostar, e os caras estão entrando, e isso está fazendo assim, um boom enorme para esse turismo de experiência, da pessoa sair lá de uma capital, por exemplo, e vir aqui na nossa região e se hospedar e ter uma gastronomia de altíssimo nível. Como está a nossa relação com o governo de Minas nesse movimento, nessa onda, sabendo que ele pode investir, pode acreditar e que a gente também vai ter o apoio do Zema, que já esteve aqui inúmeras vezes, é uma das cidades que o Zema mais tem visitado recentemente. É a cidade que o governador mais visitou depois de Belo Horizonte, Araxá, né? Que a cidade dele foi Poços, e a gente tem muito orgulho de falar isso. A gente discutiu agora há pouquinho isso também. O governo do estado nunca valorizou o turismo
e as tradições de Minas, como tem acontecido agora nos últimos anos. E lógico que Poços é a bola da vez, não só na questão industrial, mas também como na questão do turismo, porque a gente acompanhou esse movimento que o Estado fez. E vou te falar até mais, a gente puxou isso para cima. Eu falei que Poços é referência, né, no que está acontecendo na concessão do turismo, e todo mundo começou a enxergar Poços com um olho diferente, o Estado começou a enxergar Poços com um olho diferente. E o Estado tem feito muito isso, né, trazendo investimentos para dentro da nossa cidade. Quando eu falo investimentos, eu não falo só na questão industrial, não. Eu falo nessa questão do turismo também. A gente está acontecendo coisas na cidade que antes não acontecia. Grupos hoteleiros de fora do país já estão visitando o nosso município para procurar investimento. Isso não acontecia no passado. Então é uma coisa é uma tendência, não vou nem dizer que é tendência, é uma realidade que já está acontecendo, que todo mundo está começando de fora a enxergar. Sim. Essa questão da gastronomia não vai fugir disso. Tem redes de fora também, redes grandes de restaurantes que estão procurando o nosso município para se instalar. Lógico que isso depende de estudo de demanda, depende de um monte de estudos, mas já está vendo esse interesse. E como eu te disse, nos próximos anos isso vai aumentar de uma forma muito, muito agressiva, que a gente está acompanhando o movimento do mercado. E a gente fica muito feliz hoje. Hoje, é aquilo que eu falei no começo também, o Estado hoje, só o simples fato dele não atrapalhar, ele já está nos ajudando muito. E é quando a gente tem um parceiro, né, que é o governo do Estado, que é o governo do Romeu Zema, a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que está todo mundo com o mesmo pensamento. Paulo, eu tenho certeza absoluta que você é uma pessoa super aberta à conversa, e o poder público e também iniciativa privada, a gente fica com esse convite para a sociedade, porque a gente também tem que preparar a cabeça da sociedade para entender esse movimento, tanto da iniciativa pública quanto da iniciativa privada, de saber se preparar para acolher. Né? E da alegria que nós já falamos aqui, que o Poços Caldense tem de receber o turista, de falar aqui, ó, aqui é o ponto turístico, faz aqui, pega a rua aqui, sobe ali e tal, almoça no restaurante tal, come tal comida tal, isso é muito bacana. Que mensagem que você pode passar, então, para os empresários que estão nos assistindo agora, que estão vendo esse movimento e pensam, vou colocar meu dinheiro lá em Poços de Caldas agora, quero gerar emprego e renda e vou me mudar para Poços de Caldas, quero lá empreender. Passa um recado para eles. Eu já dei, ao longo do programa aqui, eu já dei vários motivos, né? Não tem por que a gente criar um ambiente ruim para uma cidade que está em pleno desenvolvimento. Poços é uma cidade que tem, a gente falou várias características aqui, mas tem, sobretudo, né, um povo acolhedor. E um povo que entendeu o quanto que o turismo ele é importante para a cidade, o quanto que o turismo pode movimentar, pode gerar emprego, o turismo pode trazer divisas. Mas é legal falar uma coisa, quem vem para Poços sabe disso, o orgulho que o Poços Caldense tem de ser daqui. E isso foi muito valorizado nos últimos anos. Quem quer empreender na cidade, gente, vai encontrar uma cidade que recebe bem, uma cidade que tem qualidade de vida, uma das melhores do país, eu posso falar isso com muita tranquilidade, mas, sobretudo, né, um local propício para investir e para ter rentabilidade. É uma cidade que, como eu disse, está crescendo muito, é um dos principais polos de atração turística do país. E isso vai continuar acontecendo nos próximos anos. E isso não sou eu que falo, todo mundo está falando isso. Prova disso é o nosso trade turístico, que está aumentando muito. O nosso número de leitos de hotéis está aumentando muito. Nossa rede de bares e restaurantes está aumentando muito. O reconhecimento do Estado, o reconhecimento do país no que a gente fez de transformação do turismo, que está acontecendo cada vez mais, e é só o começo. Quem quer investir em Poços, o momento ideal é agora. E para a gente finalizar esse bloco, que legado que você quer deixar como um servidor público nesse setor tão promissor e como um prefeito de Poços de Caldas? Um prefeito que deu continuidade e trouxe a modernidade para dentro do poder público. Quando a gente fala de modernidade, não é só investimento em tecnologia, não. A gente tem que acordar para o mundo que a gente está vivendo, um mundo que foi totalmente transformado, um mundo que vem depois de uma pandemia. É bom a gente lembrar disso, né? O turismo aqueceu muito depois, o turismo regional, o turismo a nível local, ele aqueceu muito depois da pandemia. E a gente tem que valorizar isso, trazer uma cidade mais moderna, trazer uma cidade onde não só o turista tenha prazer de vir visitar as nossas belezas, mas o nosso cidadão também tem orgulho. Uma cidade onde a nossa rede de saúde funciona. Isso é um conjunto de coisas. O prefeito ele tem várias missões, né? Ele tem vários desafios, mas o principal de tudo é cuidar
da cidade. A gente tem uma cidade bem cuidada, uma cidade bonita, a gente não vai só agradar quem mora aqui, mas vai agradar também quem está vindo de fora, quem reconhece as belezas da nossa cidade. E eu pretendo entregar uma cidade, lógico que todo prefeito tem que ter isso como missão, uma cidade muito melhor do que eu recebi. E se o prefeito próximo que vier depois pensar dessa forma, a gente vai ter uma cidade cada vez melhor, uma cidade que sempre evolui, uma cidade que não para no tempo. Desejo aí que Nossa Senhora Aparecida te cubra com o manto sagrado. Amém. E sempre abra os caminhos por onde quer que você vá. Amém. Obrigado. Obrigado, Fábio. E se tem uma equipe por trás de tudo isso que acontece aqui com qualidade, é a Multimídia Vídeo Produções, comandada pelo meu querido amigo Rodrigo Alves. Eles cuidam da captação, edição e produção com excelência. Um abraço a toda a equipe que está aqui comigo. Valeu! No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vino e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. Prefeito Paulo Ney, foi um prazer imenso te receber aqui. Muito obrigado pela tua presença, por sua visão e também por compartilhar com a gente um pouco do que você pensa e do que você sonha para Poços de Caldas. Esse espaço final é todo seu. Que mensagem que você deixar aos nossos ouvintes e aos nossos telespectadores e a todos os parceiros que acreditam nesse movimento em Poços de Caldas? Fábio, eu que tenho que te agradecer pelo convite, obrigado. E é legal a gente trocar ideia, ver que a gente compartilha dos mesmos pensamentos, né? Ter a cabeça aberta, a gente tem que pensar na cidade, sair daquela visão imediatista. Estava te falando isso há pouco. De pensar em resolver tudo, apagar incêndio. O prefeito, às vezes, ele senta na cadeira e fica ali apagando incêndio o dia inteiro. A gente tem que pensar no futuro. Se Poços é o que ela é hoje, é porque pessoas lá no passado planejaram a cidade. Né? E isso, ao longo do tempo, ele foi se perdendo, porque não é fácil você estar como prefeito, é problema todo dia. Só que você não pode fazer desses problemas, eles não podem te prender na sua cadeira. Você tem que sair para fora, tem que extravasar isso um pouquinho e pensar no futuro. Que futuro que você quer deixar para os seus filhos, né? Que futuro você quer deixar para a cidade. E isso é um grande desafio para a gente. E quando a gente encontra pessoas que têm esse pensamento mesmo, um pensamento de futuro da cidade, é muito legal. Aí a troca acontece. E aí eu tenho visto muito isso na cidade, né? As pessoas elas estão preocupadas com o futuro. Isso gera um engajamento muito bacana que motiva a gente a estar na frente do poder público. E se a gente for ficar pensando só em problema, isso aqui não é mole, não. Mas é o que me anima, o que me motiva de estar à frente da cidade que eu nasci, como eu te disse, é esse desafio, né, de entregar uma cidade muito melhor, mas principalmente entregar uma cidade planejada, uma cidade que eu chegue lá na frente, quando eu tiver meus 80 anos, e como você disse, né, vou estar sentado com a minha bengalinha tomando um vinho, eu vou lembrar, né, nossa, olha o que eu fiz, né, realmente mudou a história da nossa cidade. Isso que me dá vontade e que me motiva a cada dia de estar à frente da prefeitura. E a você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @Confraria Eno Experiências no Instagram, Facebook, TikTok e também no YouTube. Ouça todos os episódios no Spotify, é só buscar por podcast Eno Experiências. E lembre-se, viver é brindar com a alma. Eno abraços!